Oi, teens, tudo bom com vocês? Estou aqui com a minha Bíblia aberta para ter uma conversa hoje, né, com os adolescentes da Igreja Pentecostal Shaddai e também com os adolescentes que estão tendo acesso a esse vídeo, né, agora no YouTube, agora que estamos com esse canal, né, estaremos difundindo a palavra do Senhor por meio das redes sociais também, né, diante da situação que estamos vivendo, diante de todo esse caos, nós somos chamados a utilizar dessas plataformas, a utilizar do YouTube, a utilizar do Instagram, né, do Facebook, para difundir a palavra do Senhor por meio de vídeos, de lives, de transmissão ao vivo, né, e estamos aí, fazendo isso, certo? Cada líder em sua respectiva área, e eu, como liderança de adolescentes, estou aqui direcionando a minha mensagem, né, a mensagem do Senhor para vocês. Durante essa semana, eu conversava com Deus, e Deus ele falou muito ao meu coração sobre uma palavra que está em Filipenses 4, né? É uma palavra que fala sobre a paz que excede todo entendimento humano. Diante de tudo que estamos vivendo, nós sabemos que se torna um tanto que difícil a gente ter essa paz, a gente ter essa calma, né? E ao ler essa palavra, Deus ele me mostrou 3 passos importantes para que nós venhamos a experimentar dessa paz em nosso coração. E a palavra do Senhor em Filipenses 4, se você tiver com a sua Bíblia e puder abrir, né? Em Filipenses 4, a partir do versículo, começando pelo versículo 5, diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Essa palavra, ela nos fala um pouco sobre a moderação, né? O que me vem logo à mente, o domínio próprio. Mas já, Rebeca, o que é o domínio próprio? O domínio próprio, ele nada mais é do que você ter domínio sobre si mesmo, né? Você ter domínio sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos e sobre as suas atitudes. E como a gente traz o domínio próprio para esta situação a qual estamos vivendo? O ser humano, quando está frente a situações difíceis, quando está frente a catástrofes, quando está em frente ao caos, ele tende a se desesperar, ele tende a sentir medo, né? E se ele não souber controlar esses sentimentos, né? Se ele não souber controlar os seus pensamentos, ele tende a entrar em pânico. E não é isso que queremos viver, né? E não é do pânico que nós precisamos no momento atual. Nós podemos ter medo, sim, né? Nós podemos ter um nível de medo, mas nós não podemos aceitar o pânico. Nós não podemos aceitar o desespero, né? Nós temos que saber controlar os nossos sentimentos, né? Isso, controlar os nossos pensamentos. E logo me vem em mente a história de Pedro, né? Que a gente já conversou muito também sobre Pedro em algumas reuniões do Ministério de Adolescentes. Que ao enxergar Jesus, né? E ao conversar com Jesus, Pedro ele vai ao encontro do Senhor por sobre as águas, né? E ali estava uma grande tempestade, imagino que grandes ondas, né? Ali naquele mar onde estava Pedro, né? E dentro do barco onde estavam os discípulos. E Pedro ele começou a andar, né? Sobre aquelas águas. E ao andar sobre aquelas águas, Pedro ele sente medo e ele desvia o olhar do Senhor. E ao desviar o olhar do Senhor, ele começa a afundar, né? A afundar naquele mar. E eu queria muito conversar sobre isso, né? Sobre esse afundar. Esse mar, essas águas, elas podem ser essas situações difíceis a qual nós estamos vivendo. E se nós não cuidarmos da nossa mente, se nós não cuidarmos do nosso corpo, nós afundaremos nesse mar,
de coisas ruins, né? E nós tenderemos a entrar em pânico. Continuando, agora no versículo 6, a palavra do Senhor diz que não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. O domínio próprio, ele se encaixa, né, muito melhor nesse versículo 6 do que no versículo 5, né? Quando diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, ou seja, pensamentos ruins, pensamentos de morte, pensamentos negativos, né? Tudo isso nos causa ansiedade. E o que é que o Senhor nos indica para controlar essa ansiedade? O que é que o Senhor nos indica para controlar, não, ou melhor, para evitar toda essa ansiedade, né, que tende a penetrar no nosso coração em situações difíceis? Ele fala que nós devemos conversar com Ele, nós devemos contar tudo para Deus, tudo aquilo que aflige o nosso coração, tudo aquilo que aflige a nossa alma, né? Se eu estou desesperado, né? Se eu estou preocupado, eu vou me ajoelhar e conversar com Deus. Ou não necessariamente me ajoelhar, aonde eu estiver, né? Se eu estiver lavando o prato, se eu estiver arrumando a casa, né? Se eu estiver, enfim, na sala, na cozinha, no quarto, aonde eu estiver, né? Eu preciso conversar com Deus e contar para Ele o que eu estou sentindo. Contar para Ele aquilo que está me preocupando. Quando nós falamos, nós liberamos o peso do nosso coração. Quando nós falamos, nós... Como é que eu posso dizer? A fala, ela é um modo terapêutico, né? A fala, ela é terapêutica. Terapêutica quando ela coloca para fora aquilo que pesa, né? Coloca para fora aquilo que aflige, coloca para fora o sofrimento, né? E o Senhor nos convida a isso, nos convida a conversar com Ele, a colocar para fora o nosso sofrimento, a nossa preocupação, né? Então a gente pode falar um pouco dessa quarentena a qual estamos vivendo, né? Na quarentena, nós nos distanciamos de algumas atividades que nós fazíamos, né, em nosso dia a dia, na nossa rotina. No caso de vocês, ir à escola, ir ao cinema, ao shopping, enfim, né, e isso faz com que sobre tempo. E às vezes a gente não sabe o que fazer com esse tempo, né, e o excesso de tempo nos causa... O excesso de tempo, juntamente com a situação que estamos vivendo, nos causa preocupações, né? Incertezas e inseguranças. A quarentena, ela pode ser uma coisa positiva à medida que a gente... Na verdade, ela é positiva porque nós estamos cuidando de nós e do nosso próximo, mas ela tende a nos preocupar, né? E ela se torna mais positiva ainda quando nós aproveitamos todo esse tempo que nos sobra para conversar com Deus, para conversar com o Senhor, não é isso? E nós podemos aproveitar essa quarentena para falar com Deus sobre as nossas preocupações, para expressar a Ele aquilo que nos pesa no peito, né? E também para que nós venhamos a criar uma intimidade com o Senhor. Você pode aproveitar o seu tempo para ler a palavra, para meditar na palavra, para escutar um louvor, ou tem muitos pastores, muitos youtubers evangélicos fazendo lives, né, transmissões ao vivo, e você pode aproveitar disso para se alimentar do Senhor, né? Tentar ocupar o seu tempo com coisas boas, né? Tentar ocupar o seu tempo se tornando mais íntimo de Deus. E isso vai fazer com que algumas preocupações, com que algumas coisas, alguns sofrimentos em seu coração, né? Ansiedades, incertezas, isso vai fazer com que tudo isso venha a ser amenizado em seu coração. E a palavra do Senhor, ela fala mais, ela fala sobre
ser grato, né? A gratidão ao Senhor. Muitas pessoas já falaram sobre a gratidão. A gratidão, ela é algo muito importante, ela é o combustível que nos ajuda a viver, que nos ajuda a prosseguir, né? Quando nós aprendemos a ser gratos, a agradecer pelas pequenas coisas, né? A agradecer pelo pão de cada dia, a agradecer pelas vestes, né? A agradecer por ter onde morar, né? A agradecer pelo pouco ou pelo muito, enfim, por tudo que nós temos, ela torna a vida mais leve, né? Então a palavra do Senhor, ela fala que as nossas petições, elas iam ser conhecidas diante do Senhor, né? E que nós íamos a orar, nós íamos a clamar e a suplicar, e que nós não venhamos a esquecer de agradecer ao Senhor, né? De agradecer pelos seus feitos, né? Eu sei que o cenário, que a situação é difícil, mas nós ainda assim não podemos deixar de agradecer por tudo que temos, né? De agradecer pela nossa casa, pela nossa família, né? Pelo nosso alimento. Nós não podemos deixar de agradecer por isso. E ele fala aqui, ó, no 7. E a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento humano, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, se eu colocar em prática o domínio próprio, se eu colocar em prática o conversar com Deus quando eu estiver preocupado e aflito, se eu colocar em prática a gratidão ao Senhor, a paz que excede todo entendimento, né? Ela guardará o meu coração, ela guardará a minha mente de toda ansiedade, ela guardará o meu coração de toda preocupação, ela guardará o meu coração de tudo aquilo que me tira o sossego, né? Que me tira a calma. E tia Rebeca, por que o termo paz que excede todo entendimento humano? Vamos pensar um pouco nesse termo, né? O que é a paz que excede todo entendimento humano, né? O exceder vem algo que está além, né? Daquilo que se possa entender, né? Então, a paz que excede todo entendimento humano é a paz que está além daquilo que nós entendemos, né? É a paz que está além do que o homem consegue explicar. É aquela paz que em meio às aflições, é aquela paz que em meio à ansiedade, né? A ansiedade não, que nós estamos, né? Colocando a ansiedade de lado. Mas é aquela paz que em meio a tempestades, ela ainda assim paira em nosso coração. É quando nós conseguimos confiar e descansar no Senhor em meio às tempestades, em meio às incertezas e inseguranças. Não é isso? Então ele fala sobre isso, a paz que excede todo entendimento, né? Ela vai conservar o nosso coração e ela não vai deixar você, adolescente, ficar pirado, né? Usando um termo mais teen, ela não vai deixar você pirar, ela não vai deixar você enlouquecer diante de toda essa situação. E ele ainda fala mais. Eu vou ler o 8, né? Finalmente, o versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Nós temos que saber o que é que está ocupando o nosso pensamento. E o Senhor, ele indica algumas coisas boas que podem ocupar a nossa mente nesses dias, né? Tudo que é bom, né? Tudo que é agradável, tudo que é justo, que tudo isso venha a ocupar a nossa mente, né? Ter pensamentos bons, né? Ter pensamentos confiantes de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai dar certo, né? E então, é isso que o Senhor, ele nos fala nesses dias.
Que você venha aprender a ter domínio próprio sobre o seu corpo e sobre o seu pensamento. Que você venha aprender a confiar e a descansar no Senhor. E a partir do momento que você confiar, descansar, que você conversar com Deus, que você aprender a ter domínio próprio sobre si, a paz que excede todo entendimento, ela alcançará o meu e o seu coração.